E aí, tudo bem? Márcio Galhardo e doutora Cláudia Batiston. Bom, trazendo uma curiosidade para vocês. Ia ser julgado hoje, a gente se preparou e acompanhar o julgamento, mostrar para vocês algumas curiosidades sobre o processo mais antigo na Suprema Corte no Brasil. Mas, como tudo na justiça brasileira, foi adiado. Mas também foi adiado para dezembro. Dia 6, daqui uma semana. Daqui uma semana a gente vai trazer outras informações. Mas uma curiosidade, a gente diz que a justiça é muito lenta no Brasil. Mas, doutora, precisa ser tão lenta? 123 anos de julgamento, hein? 123 anos. Olha, você pode dizer, por que é um processo assim? Então, para deixar mais próximo de vocês já ouviram falar na Princesa Isabel. Aquela mesmo que assinou a Lei Áurea, que fez a abolição da escravatura no Brasil. Esse processo é dela ainda está em curso. Doutora, 123 anos, isso é admissível no processo atual? Se você considerar a briga, do motivo da briga, que é o Palácio da Guanabara, lá no Rio de Janeiro, que é espetacular, eu acho até que se justifica uma briga de 123 anos. Atualmente, inadmissível, eu acho até que os códigos processuais brasileiros não permitem mais um processo tão longo assim. Esse processo ele foi interrompido mais de uma vez, foi considerado prescrito, depois houve recurso contra a prescrição e voltou a ser julgado. Para vocês entenderem um pouco, então o Palácio da Guanabara era onde morava a Princesa Isabel. Com a decretação da República, os bens deles foram transferidos para o Estado. O que eu já acho que tem alguma coisa estranha aí. Na realidade, assim, alguns dos bens da família real eram apenas habitação. Eles não eram de fato da família real, era do Estado. E esses bens foram automaticamente, saiu da família e voltou para o Estado. Porém, a briga que envolve o Palácio do Guanabara é justamente sobre isso. Se o imóvel era deles, de fato, propriedade deles, ou se era propriedade da União. Até onde eu sei, apesar de terem usufruído dos recursos naturais, muitas vezes aqui do Brasil, eles também, quando vieram para o Brasil, fugidos, eles trouxeram bastante riqueza deles. Trouxeram o mundo deles, inclusive a cultura, né? Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que ali é o centro da cultura portuguesa no Brasil. Você vê coisas maravilhosas que eles fizeram. Seria uma alegação plausível de que o Palácio da Guanabara foi construído com recursos oriundos da coroa portuguesa? Eu não sei. Isso daí eu não conheço os detalhes do processo. Eu realmente não sei. Eu sei que o Conde Deu, que era o marido da Princesa Isabel, ele alegou na época, pelo menos foi o que eu obtive de informações, de que o imóvel era particular, a propriedade deles. Foi um presente que eles receberam, alguma coisa assim. Então, que o bem não fazia parte do Estado. Um fato importante com relação a esse processo é que hoje os descendentes dela brigam pelo bem. Eles querem de novo retomar a posse e a propriedade. Mas se o Estado entender que não cabe a devolução, porque hoje é a sede do governo fluminense, enfim, eles estão pedindo então de uma forma subsidiária a indenização. Eles têm dois pedidos, ou é um ou é outro. Hoje nós temos dois recursos que estão sendo julgados pelo STJ, que são o recurso especial 149.487 e 141.490. Desculpa ler, gente, eu só peço para guardar esses números. E justamente eles versam sobre isso, a possibilidade da família real reaver o bem ou então serem indenizados pelo Estado. Doutora, nas informações que nós encontramos na internet tem algumas diferenças aqui, né? Até onde eu estudei em História, eles tinham sido exilados logo depois da proclamação da República, mas nós encontramos em alguns sites a informação que esse processo começou lá atrás, né? Na verdade o processo foi aberto em 1896. 96. Em 1895 eles teriam sido expulsos, ou seja, foram retirados à força do Palácio da Guanabara pelo exército. Doutora, a Princesa Isabel virou uma sem-teto, foi morar embaixo da ponte? Eu adoraria ser uma sem-teto que nem ela, hein? Imagina, ter várias moradias em Portugal, no Brasil, adoraria. Se alguém tiver aí querendo me doar um imóvel, eu aceito, tá, gente? Será? Mas olha só, se você é um historiador e está acompanhando esse vídeo, coloca aqui nos comentários, eu queria saber
qual é a verdadeira história, se a princesa Isabel foi retirada do palácio à força ou não, é uma dúvida nossa. E quando que ela foi efetivamente para o exílio. Foi imediatamente após a proclamação da República, ou isso foi demorou-se um tempo? Porque é fácil, a proclamação da República foi em 15 de novembro de 1889. Mas isso é um processo que ele se iniciou antes e também ele foi proclamada a República, e eventualmente, a gente sabe que em algumas outras monarquias, reis foram degolados, mas não foi o caso do Brasil. Então isso deve ter sido... que o Brasil comprou a sua independência, né? Eu gostaria até que alguém um dia esclarecesse isso. Mas sabe o que é engraçado, Márcio, dessa história toda, desse processo? Que ele tem um viés, um lado dele que é super atual. Nós acabamos de passar por um processo de escolha de um novo presidente, onde o candidato que perdeu, ele não reconhece muito o efeito dessa eleição. E se a gente for retomar, há 100 anos, 123 anos atrás, nós encontramos algo parecido, onde as pessoas também discutiam se a República era realmente boa para o Brasil. Se ia vingar, né? Se ia vingar, se daria certo. Enfim, então assim, a gente vê que a questão política, partidária, mudança de situações dentro do Brasil é algo tão comum que há 100 e tantos anos a gente discute a mesma coisa. Só muda os figurantes, mas a situação é a mesma. Uma outra pergunta aqui, para a gente terminar. Será? Nós tivemos alguns anos atrás um plebiscito escolhendo a forma de governo. Presidencialismo, que foi o que ganhou, o parlamentarismo e a monarquia. Será que se a monarquia tivesse vencido esse processo, eles iriam retomar o Palácio da Guanabara para morar lá? Boa pergunta. É até que interessante, mas eu acho que não. O Palácio da Guanabara hoje, ele é muito mais do que uma residência oficial, a sede do governo oficial do estado do Rio de Janeiro. Ele, na realidade, é aberto à visitação, ele é um símbolo do país. Quem conhece realmente o país, logo se pensa no Palácio da Guanabara. Quem estuda história, então eu acho que dificilmente. Inclusive, eu tenho algumas dúvidas se a família Orleans teria o interesse realmente de ter a posse do imóvel. Eu acho que talvez se eles ganharem a posse, forem decretados como donos, eles vão continuar alugando para a União ou alguma coisa assim. Não acredito que isso permaneça. Só um fato curioso para a gente encerrar. O Rio de Janeiro tem uma coisa chamada enfiteuses, que é, de um modo grosseiro, tá, gente? Se tiver juristas assistindo, por favor, estou explicando para o leigo poder entender. Nada mais é do que o imóvel do Estado, é propriedade do Estado, e quem mora, reside, mesmo que se diga proprietário, ele tem que pagar um valor quando comercializa o bem para o Estado. Então, talvez isso também venha acontecer com o Palácio da Guanabara, porque nós estamos diante de um bem histórico, que é um bem que conta a história do país. O mais interessante de tudo isso é um processo de 123 anos que ainda está para ser julgado. Vamos esperar que seja julgado, porque é até feio você falar assim, qual é o processo mais antigo? O processo na justiça brasileira tem 123 anos, né? Então que se julgue e se dê por encerrado para que não pegue tão mal para a justiça brasileira. Graças ao bom Senhor que hoje nós temos a mediação e conciliação sendo difundida, divulgada no judiciário brasileiro, e nós temos a opção de resolver demandas de uma forma muito mais rápida. Além disso, os processos eletrônicos que até 10 anos atrás, não falando de um século atrás, eram inimagináveis. Então é isso, pessoal. Acompanhem o canal, acompanhem novas informações de diversos aspectos. Jurídico, também sempre com o auxílio aqui da doutora Cláudia Batiston. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês, eu espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, nós vamos deixar com vocês no nosso e-mail. Entre em contato com a gente, tá bom? Um abraço a todos. Abraço, até logo.